Quer saber sobre 5 dicas bem aleatórias sobre fisioterapia? Então acompanhe o vídeo de hoje, vai ser sobre isso. Seja bem-vindo ao Tono Físio, canal de apresentação da fisioterapia. E hoje nós vamos falar sobre assuntos como posição correta, sentar, levantar, será que existe uma posição correta para tudo isso? Sobre fraturas, sobre inatividade e até mesmo sobre o seu colchão. Então, se você tem dúvidas sobre isso, continua nesse vídeo. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para você apertar aqui no gostei e assim você vai ajudando o nosso canal a divulgar mais informações e também a crescer. Hoje eu trouxe 5 dicas muito importantes sobre fisioterapia. Então vamos à primeira. Problemas encontrados em exames de imagem, seja ele raio-x, ressonância ou ultrassonografia, não é a causa única e exclusiva da sua dor. Então o que isso significa? Vamos a um exemplo. Você está sentindo dor nas costas e resolve procurar um médico, certo? Nessa consulta ele vai te examinar e solicitar alguns tipos de exame. Você faz esses exames, retorna ao médico e junto com esses exames vem um laudo daquele exame que você realizou, por exemplo, uma ressonância. Quando ele abre aquele exame e ele vai lendo, ele vai achar vários tipos de problemas, sejam problemas grandes ou problemas pequenos. Esses problemas podem ser um desgaste da tua articulação, pode ser um rompimento de ligamentos, pode ser uma hernia de disco e isso relacionado à coluna, mas se a gente fosse falar de joelho, teria outros tipos de problema, certo? Só que você procurou esse atendimento médico para solucionar uma dor, certo? E aí muitas das vezes o teu laudo, o teu exame, ele vem com esse diagnóstico de hernia de disco, de desgaste da tua vértebra, e aí muitas das vezes a culpa fica sendo dela, certo? Desse problema que foi encontrado no teu exame. Só que hoje eu vou te mostrar eu vou te apresentar que esses problemas, muitas das vezes, eles são muito anteriores à sua dor. Então isso não significa que você tem essa dor devido a uma hernia de disco, por exemplo, né? Uma hernia de disco, ela não dói. Você não sente dor a uma hernia de disco, você sente dor quando essa hérnia ela encosta ou quando ela tem contato com a tua fibra nervosa, com as inervações que a tua coluna tem, e aí você sente dor. Mas a hernia de disco propriamente dita, você não vai sentir dor. E aí é um problema, porque você acaba colocando culpa de tudo isso numa hernia de disco ou qualquer outro problema que aquele exame está apresentando. Sendo que esse problema poderia vir anteriormente àquele exame, certo? Não foi da noite para o dia que você encontrou lá um desgaste na tua coluna, certo? Então, a causa principal é a que tem que ser resolvida, que é a sua dor. E aí entra a fisioterapia, né? Para poder entrar com fortalecimento, muitas vezes você não pratica atividade física, você não tem uma vida muito ativa, é mais sedentário. Então tudo isso são causas, isso sim, que podem dizer um pouco o motivo da sua dor, certo? Vamos à dica número 2. Não existe uma posição correta para sentar, deitar ou andar, e isso entra em demais movimentos. Nós somos seres individuais, existem as adaptações necessárias para o seu corpo. Muitas vezes você encontra as pessoas tentando dizer que aquele movimento está errado, que aquela forma de fazer tal coisa, por exemplo, sentar, por exemplo, estudar ou você propriamente dormir, e aí muitas pessoas tentam dizer que isso está errado ou que está certo, né? Só que você tem que entender que o seu corpo ele tem uma adaptação para ele, certo? A sua estrutura ela é individual e ela é diferente das outras pessoas. Então você precisa ou deve buscar um profissional que consiga encaixar todas essas adaptações que precisam ser feitas ao seu corpo e não necessariamente formar um padrão
do que é certo ou do que é errado. Tudo bem? Vamos à terceira dica. Fraturas sem o devido cuidado podem causar diminuição de alguns movimentos do seu corpo. E aqui eu tenho um exemplo para te dar. Eu tive um paciente há muito tempo atrás, atendimento médico, um pouco mais tarde, e isso foi muito ruim, né? Ele era um jogador de futebol, e aí no treino, durante um jogo, ele acabou escorregando e caiu por cima da mão, certo? Ele acabou tendo uma fratura, buscou fazer exames e tudo mais, porém a fisioterapia ele não iniciou, e iniciou bem tarde, há cerca de 5 a 4 meses após aquela fratura, né? E aí você imagina uma mão que foi fraturada, né? Foi imobilizada, porque buscou atendimento médico e foi imobilizada para que houvesse a recuperação daquele osso. Então, ele acabou que não teve a mobilização que deve iniciar na fisioterapia logo após aqueles primeiros dias, né? Aqueles primeiros meses. E também buscar atendimento fisioterapêutico para acelerar essa recuperação, né? E aí ele ficou realmente com uma limitação de movimento, ele não conseguia fazer esse movimento para cima, fazer esse movimento para baixo, os movimentos pelos lados também era muito ruim. E aí, infelizmente, ele teve que buscar um atendimento médico nesse sentido, de poder recuperar os movimentos que foi perdido daquela mão, certo? Foi um paciente que foi encaminhado novamente para a ortopedia, né? Para o setor de ortopedia do hospital, certo? Então você tem que ter cuidado nesse sentido. As fraturas, elas devem ter esse cuidado, elas devem ser, logo que você tem uma fratura, teve uma fratura, procura atendimento médico. Logo após esse atendimento médico no hospital, você procura também um fisioterapeuta para que haja essa mobilização logo com ciência, né? Até porque dentro da fisioterapia você pode ter outros recursos que podem acelerar essa tua recuperação. Tá certo? Vamos para a quarta dica. O repouso não significa inatividade. Então, alguns profissionais, eles falam assim, você está sentindo dor na coluna, você está sentindo dor em alguma região do seu corpo, você precisa repousar, você não pode ter tanto desgaste, né? Físico mesmo. E aí, isso é um problema, né? Às vezes você acaba entendendo que aquele repouso, você não deve fazer nada, porém, já encontra-se em artigos, né, e em guidelines mostrando que a atividade física ela deve ser implementada a alguns, ou na verdade muitas das suas dores. As dores nas costas é uma delas, do lombar. Então, se você tem essas dores, o repouso ele é importante, porém isso não significa que você não deve fazer nada, né? Que seria a inatividade. Então, buscar um atendimento médico é importante sim, e ele vai te receitar esse repouso muitas das vezes. Porém, o repouso ele não significa que você não deve se movimentar, você não deve praticar alguma coisa que vai tirar essa sua dor, certo? E a fisioterapia é esse melhor remédio que você pode ter, certo? Quinta e última dica. O seu tipo de colchão não tem relação direta com a sua dor nas costas. Muitas pessoas que sentem as dor nas costas, existem vários tipos de problemas, né, que vêm acompanhado com essas dor nas costas. Então são pessoas que não têm uma vida tão ativa, então tem uma fraqueza muscular de alguns grupos, né? São pessoas um pouco mais estressadas e acabam dormindo menos. São pessoas que não conseguem descansar durante o sono. São pessoas que não se alimentam bem também. Então, na verdade, é um conjunto de coisas, né, que vai te levar a ter uma melhora da sua dor nas costas ou de qualquer outro tipo de dor.
Então você acaba apontando o teu colchão como uma causa única e exclusiva daquela dor. Porém, já têm sido achados alguns artigos que mostram que o colchão ele não tem relação direta com a tua dor. E aí é importante você ter esse acompanhamento mais de perto de um profissional também, e para te mostrar que você deve fazer um outro tipo de atendimento, né? Um outro tipo de atividade. Então, buscar se alimentar melhor, buscar se movimentar, fazer uma atividade física, uma prática. Gente, então essas foram as 5 dicas que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já sentiu algum desconforto que eu falei hoje aqui. E se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui também que eu vou responder todo mundo, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço.